Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Em uma grande cidade, duas crianças pobres moravam no bairro, Kai e Gerda, que se amavam como irmão e irmã. Os pais permitiram que eles fossem uns aos outros no telhado para visitar e sentar em um banco sob as rosas. Na estação quente, eles passavam todo o tempo aqui, inventando jogos diferentes, e no inverno adoravam sentar perto da lareira e ouvir histórias incríveis que sua avó sempre lhes contava. Certa vez, quando as crianças estavam olhando para um livro de figuras, Kai sentiu algo picar seu olho e coração. Eram fragmentos do espelho da amante poderosa, a Rainha da Neve. Desde então, o comportamento do menino mudou dramaticamente. Ele se tornou raivoso, rude e cruel. Um dia, Kai foi para o tobogã e nunca mais voltou. Quando Gerda soube do desaparecimento de Kai, ela chorou por muito tempo. Mas ela tinha certeza de que Kai estava vivo, então decidiu ir em busca dele. Por muito tempo Gerda caminhou pelas florestas, pelos campos, e então encontrou uma casa maravilhosa, enterrada em flores. A anfitriã veio até ela, era uma velha feiticeira com um grande chapéu de palha. A velha gostava muito de Gerda e por isso enfeitiçou a pobre menina e a deixou com ela para sempre. Gerda esqueceu o propósito de sua viagem e passou muito tempo brincando no jardim maravilhoso da anfitriã hospitaleira. Uma vez, ela acidentalmente viu uma rosa e se lembrou de Kai, e imediatamente acordou da magia, foi para a estrada. No caminho, Gerda conheceu um grande corvo inteligente. Ele disse à garota que conhecia uma princesa que iria se casar, e seu noivo se parecia muito com Kai. O corvo concordou em levar Gerda até ele. Uma vez no palácio, Gerda conseguiu ver o futuro príncipe. Infelizmente, não era Kai. A princesa, ouvindo a triste história da moça, presenteou-a com uma carruagem dourada com cocheiro e criados, além de sapatos, um regalo e um lindo vestido. E Gerda pegou a estrada. Na floresta escura, a carruagem cintilante chamou imediatamente a atenção dos ladrões, que imediatamente a atacaram. O ladrão aprisionou Gerda. Ela levou Gerda ao castelo do ladrão para exibir seu zoológico, que continha pombos da floresta e renas da Laponia. Ouvindo a história de seu prisioneiro, o ladrão teve pena dela e a deixou ir com as renas em busca de Kai. A rena levou a menina até a velha Laponia, que aqueceu e alimentou a menina exausta. Ela escreveu algumas palavras sobre o bacalhau seco para seu amigo Finn, que morava perto do palácio da Rainha da Neve, pedindo para ajudar a garota. Ela explicou a Gerda que a razão do mau comportamento de Kai foram os fragmentos do espelho que atingiram seu coração e olhos, e ele nunca seria o mesmo se o gelo não fosse derretido pelo poder de um coração amoroso e caloroso. Ao palácio da Rainha da Neve, Gerda foi sozinha. Ninguém ousou se aproximar da casa da poderosa senhora. Ela estava com muito frio e com medo. Ao se ver no castelo, Gerda se surpreendeu com o quão frio, deserto e morto ele estava. Logo ela percebeu Kai, que ficou completamente azul, quase enegrecido de frio. O menino sentou-se em um canto e tentou dizer a palavra eternidade dos blocos de gelo, porque neste caso,
ele teria recebido o mundo inteiro e um par de patins novos de presente da Rainha da Neve. Gerda correu até Kai, o abraçou com força e chorou. Com suas lágrimas quentes, ela derreteu a farpa cravada no coração do menino. Depois de atender, Kai também começou a chorar, e o segundo fragmento escorreu de seus olhos junto com as lágrimas. Como ficaram felizes por se verem! Mas não havia tempo para alegria. Eles tinham que sair do Palácio de Gelo antes que a Rainha da Neve voltasse. Quando Kai e Gerda finalmente saíram do reino da Rainha da Neve, eles correram para casa. No caminho de volta, eles encontraram todos os amigos que ajudaram Gerda em sua busca. Em casa, suas rosas desabrochando favoritas os aguardavam, e tudo o que acontecia logo foi esquecido por eles, como um sonho pesado.